Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Jornal Diário dos Campos e pelo portal DC+. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um mercado que tem crescido e se desenvolvido muito em Ponta Grossa, que é o mercado das startups. Você sabe o que é uma startup? Você sabe como ela funciona? Quais são as diferenças dela para uma empresa? A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje com o John Neves e o Hudson Rosa, que são integrantes da Campus Valley, a comunidade de startups aqui da região. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, a gente que agradece a oportunidade de poder conversar com você, conversar com o pessoal do C+, poder falar um pouco mais das startups aqui de Ponta Grossa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo também. E fico agraciado com essa oportunidade de conversar sobre esse mercado que a gente se devota tanto a estudar. Então, entre alguns exemplos famosos de startups, a gente tem a Uber, a Netflix, até mesmo o Instagram, que começou como uma startup, né? Mas eu queria que vocês começassem explicando quais são as características de uma startup, no que ela se diferencia de uma empresa. Então, Milena, a principal característica de uma startup é ter um modelo de negócio que seja escalável, que ele possa ser replicado em diversas ocasiões, em diversas oportunidades. Esse é o principal ponto em que uma startup está solidificado. Uma startup pode trazer uma inovação, uma disrupção em um modelo completamente novo ou também trabalhando um novo modelo em algo que já existe, em um serviço, em um produto que já é oferecido. Então a startup está ligada na inovação sempre em trazer um produto, seja ele novo, ou seja ele já existente de uma nova maneira e sempre pensando em como escalar isso, como poder atingir o maior número de pessoas. Lembrando que não é apenas tecnológico, pela questão da facilidade, a maior parte das startups envolve a questão da interação com a internet ou com os meios digitais. Ela pode ser de diversos modos. Por exemplo, tem as fintechs, as agrotechs, que colocam tecnologia nas coisas e também nos outros tipos de negócio, de modelo de mercado, que não necessariamente exista a internet, mas que precisa mesmo da escalonada. Porque a startup, em período inicial, ela tem poucos recursos e ela quer dobrar o número da sua produção ou o número dos seus resultados através do escalonamento. Logística, jurídica, saúde, agropecuária, quais que são os principais setores que tem startups aqui na cidade? Quantas mais ou menos a gente tem aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais? A questão eu creio que seja mais dos serviços e não tanto no foco das startups. O que a gente tem também aqui são 50 iniciativas de startup, no qual foi mapeado através do Sebrae, que a gente tem mais contato, e elas são uma fase muito pré-inicial, no qual as habilidades do empreendedor, a questão do desenvolvimento da própria empresa e do modelo de negócio está sendo feita gradativamente, até o ponto de se colocar no mercado, evoluir, ter investimento, isso vai em certo tempo. Então a gente tem casos de sucesso, no qual a gente coloca na Campus Valley em eventos, e também a gente tem a parte da ideação, que está muito ligado também com as instituições públicas de ensino ou de fomento de startups aqui na região. Você citou o termo ideação. O que isso significa? Quais que são as fases de uma startup? Então, através do conhecimento de John Kepler, que é um dos maiores investidores anjo no país, ele caracteriza a fase inicial da startup em três, que é a colocar no mercado, a evolução e o bootstrap. Então, na primeira fase, a startup ela tenta encontrar o seu mercado, o seu lugar e lança seu produto. A partir disso, você consegue notar duas coisas: a evolução do empreendedor e, com isso, por consequência, você vê a evolução da própria empresa. Então, a partir disso que ela começa a dar resultado, engajamento, as pessoas começam a falar, ela é divulgada, você consegue ter maior abertura para um possível investimento, que é a terceira fase do bootstrap. E é nessa fase que a gente vê um ganho massivo de importância para a startup, tanto municipal quanto na economia em que ela se envolve. E a partir do momento em que ela se adequa ao mercado, você já passa para uma fase intermediária,
no qual a gente chama de struggle, que é quando a startup ela começa a enfrentar as suas primeiras dificuldades. E geralmente é nesse período de 1 a 2 anos de vida. Então a gente considera esse período como o vale da morte das startups, que ela vê as dificuldades ou o empreendedor encontra no concorrente um certo nivelamento, que ele já se adequou ao seu produto de concorrência, e a partir daí que a gente vê o resultado. Ela pode ou pivotar para mudar o seu modelo de negócio, ou ela pode evoluir com mais amadurecimento, maior experiência de mercado para conseguir uma atração e conseguir elevar a startup para outros parâmetros, não apenas só de empresa localizada, e sim como uma referência nacional, mundial. Para a gente falar um pouquinho em exemplos práticos, né? A gente vê algumas notícias sobre startups e algumas aqui de Ponta Grossa têm se destacado. Por exemplo, faz algumas semanas que a Trizzy, que inclusive o John trabalha na Trizzy, né, foi notícia porque ela fez a compra de uma outra empresa, de uma outra startup lá de Joinville, Santa Catarina, a B3. E também há algum tempo, a gente estava conversando antes da entrevista, foi anunciado que a startup estava se encaminhando para virar uma unicórnio, que é quando ela é avaliada em 1 bilhão, né? Como que é esse trabalho desenvolvido pela Trizzy? Por que a empresa tem crescido tanto? Veja, a Trizzy ela oferece produtos, oferece soluções para o mercado logístico com foco no caminhoneiro. Então, a gente tem um campo muito grande de oportunidades para poder crescer. E a Trizzy, ela aproveitou essas oportunidades nos últimos meses, ganhou novos projetos, expandiu suas atividades e fez sentido que a B3 Agro fizesse parte da Trizzy, que essa movimentação acontecesse, né? Isso representa para a Trizzy uma oportunidade de atuar cada vez mais, né, cada vez em maiores localidades, com maiores empresas, com maiores sistemas logísticos, né? Então, isso representa para a Trizzy um desenvolvimento tanto para a empresa quanto para a comunidade de startups dos Campos Gerais, que com essa movimentação acaba se fortalecendo, acaba colocando Ponta Grossa no mapa de tecnologia brasileiro mesmo. Então Ponta Grossa desponta para ser um polo tecnológico, para poder ter cada vez mais inovações, e movimentações como essas são importantes para que a gente possa se estabelecer mesmo como polo de inovação, como polo de surgimento de novas oportunidades. A Trizzy é uma das empresas aí que foi aumentando o seu número de funcionários nos últimos anos, né? Qual que é o crescimento estimado aí dos últimos tempos e quanto que a empresa deve crescer ainda daqui para frente? A Trizzy teve um crescimento muito grande nos últimos meses mesmo. A gente iniciou as operações de 2020 com um grupo em torno de 20 pessoas e para 2021 nós iniciamos com em torno de 100 pessoas, juntando com a equipe da B3. Então isso acaba representando o crescimento que teve anteriormente de projetos, e aí surgiu essa demanda. Então o crescimento da Trizzy nesse último ano, né, em número de pessoas, em número de colaboradores, consegue representar qual foi esse crescimento também na cadeia logística, nos serviços oferecidos. Porque em um ano atípico como foi 2020, poder crescer tudo isso, né, é sinal de que o trabalho foi muito bem feito e que deu resultado. A gente sabe que 2020 foi o ano marcado pela pandemia, né? Foi o primeiro ano da pandemia e várias empresas tiveram que enfrentar muitas dificuldades, mas no mercado das startups a gente viu que muitas continuaram crescendo, inclusive as aqui da cidade, e a Trizzy é um exemplo. Um outro exemplo é a Amplifique, que recentemente recebeu um aporte de um grupo de ex-alunos de Harvard, justamente para ampliar suas operações. E uma outra startup que também agora está recebendo propostas de aporte é a Docato, na qual o Hudson trabalha, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que está esse processo de desenvolvimento também da Docato e por que ele está acontecendo mesmo em meio a esses tempos aí meio difíceis para a economia. Então, o que a Docato soube fazer e fazer bem durante a pandemia foi se reinventar. A gente conseguiu manter o crescimento, manter as pessoas que estavam trabalhando lá e conseguindo se destacar dentro do mercado das startups, no mercado em que a Docato se propôs a participar. Nós tivemos crescimento 10% ao mês, diversas vezes no ano passado, e buscamos sempre áreas maiores. Então a questão de ter o resultado e os números na palma da mão
ao seu lado, isso é uma porta de entrada para investimento muito grande. Isso combina muito com o cenário atual da cidade, no qual há uns 5 anos, 6 anos atrás, onde a gente não existia como Campus Valley, era algo meio jogado. E agora, com o amadurecimento tanto da comunidade na questão de empreendedorismo, a gente consegue ver os resultados através de empreendedores e startups que se destacam na cidade. Quando a gente fala em empregabilidade, em novos investimentos, aqui em Ponta Grossa, principalmente, a primeira coisa que a gente pensa é a indústria, né? Porque a gente tem tido um momento aí de atração de indústrias muito grande e elas geram muitos empregos. Mas as startups estão mostrando que também vêm para gerar empregos, né? Por exemplo, a Trise no ano passado quintuplicou o seu número de funcionários e a Docato agora planeja triplicar, né? Hoje a empresa conta com cerca de 50 funcionários e deve aumentar esse número caso receba esses investimentos previstos. Exato, o que a gente tenta fazer também é demonstrar dentro da Campus Valley ou até mesmo no Docato que o impacto das startups tem sido cada vez maior dentro da cidade. Então, com o crescimento exponencial, a gente também vê uma melhora na condição socioeconômica dos próprios pontagrossenses. Porque uma vez a startup contratando, ela vai ter mais visibilidade. E outra vez, você tendo visibilidade, você começa a ter maior propaganda positiva no seu negócio. Então você consegue adentrar dentro de meios onde as startups não conseguiam entrar antes, que eram os meios públicos, até mesmo no meio legislativo, executivo. A cidade tem percebido a importância que é investir nesse negócio e tem dado um apoio maior, desde que a gente começou como Campus Valley. E de que forma que a cidade tem se integrado às startups? Quais que são os projetos que vêm sendo desenvolvidos, seja por instituições, universidades, prefeitura, enfim, o que vem se destacando aí, o que deve ser trabalhado nesse ano? Hoje nós temos iniciativas que partem tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Dentro das universidades nós temos hubs de inovação em que são locais para os empreendedores, para quem tiver uma ideia poder ter um apoio para poder desenvolver a sua ideia, poder colocar no papel e depois tirar né, do papel a sua ideia. E além das universidades também, é possível encontrar alguns editais privados em que essa oportunidade de aceleração também é possível. Falando sobre a indústria, né, as startups de Ponta Grossa e do país inteiro, elas caminham lado a lado com a indústria para poder promover inovações para a indústria mesmo. Então, é muito comum editais de inovação aberta, onde startups podem, iniciativas, né, podem resolver um problema da indústria, podem trabalhar juntos com a indústria para poder aumentar a produtividade e assim, por consequência, né, acabar melhorando a comunidade. A gente acompanhou aqui, através de reportagens pelo Diário dos Campos, a criação de um laboratório de inovação na UEPG, na Universidade Estadual aqui da cidade. Como que é o trabalho que vem sendo desenvolvido lá? Como que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre ele? Então, o que a gente tem feito é dar mais visibilidade. A gente faz eventos dentro da Campus Valley e sempre tenta integrar essas instituições públicas e que têm um foco de inovação para trazer mais universitários, para trazer mais enfoque dos estudantes para o mundo empreendedor. O que a gente fez com o Hackathon da CIET do ano passado. A gente teve uma enorme aceitação, que era a resolução de problemas dentro da prefeitura, e no qual os vencedores eles tinham como um dos prêmios também uma incubação dentro da inovação. Então é um jeito de a gente conseguir agregar mais pessoas com o objetivo de fazer a cidade crescer nesse ecossistema de maneira mais justa, séria e efetiva, que é através de você ter ideias, de você levar pessoas que querem se comprometer, que querem se engajar, e as instituições estão de braços abertos para conseguir esse tipo de pessoa. E o que está sendo programado para esse ano? O que a Campus Valley está projetando para fazer em 2021 para poder integrar ainda mais tanto as próprias startups quanto também a própria cidade a esse mercado? Então, a Campus Valley planeja em 2021 poder executar eventos mensais, né, de forma online, obviamente, e poder ser um palco de encontro para empreendedores, para a indústria, para startups, tanto na fase de ideação ou mais consolidadas, para que elas possam ter ali um ponto de contato, possam trocar experiências, possam
ter novas ideias. E além desses eventos, né, mensais, a gente também planeja algumas plataformas que possam facilitar isso e que atuem de maneira contínua. Quem está nos assistindo que quiser saber um pouquinho mais sobre a Campus Valley, um pouquinho mais sobre os projetos, as startups que a gente tem aqui na cidade, é possível também participar desses eventos? Tem algumas ações que são voltadas a toda a comunidade? Sim, os eventos, eles em sua maioria são voltados, são abertos para a comunidade. Isso é uma forma de integrar também a comunidade às startups, a esse ambiente de inovação e empreendedorismo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade de startups de Ponta Grossa, sobre as startups, pode procurar por Campus Valley no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que vai ter lá um ponto de contato, um ponto de encontro dos empreendedores da cidade. E como que tem sido a conversa com o poder público mesmo, com a prefeitura, com o governo do estado, com as iniciativas do governo? Há esse apoio às startups? Como que está sendo feita essa conversação? Há certas iniciativas do poder público, sim, em promover um ambiente para que o empreendedor possa ali ter um apoio para poder desenvolver suas ideias. Isso não envolve só startups, né? Vários negócios estão envolvidos nisso. Na prefeitura, o Portal do Empreendedor é um exemplo disso. Também, a nível estadual, algumas iniciativas de tornar cidades polos tecnológicos contribuem para isso também. E a gente espera que novas oportunidades surjam, tanto de todas as esferas, né, para poder tanto startups quanto empreendedores individuais poderem ter um apoio, né, para desenvolver sua caminhada. Isso eu gostaria de complementar também, que com o poder público a gente consegue planejar muito mais do que pode vir pela frente, através de engajamento e também de estudos. E tem um que eu separei em especial, que foi feito nos Estados Unidos em 2012, feito pelo pesquisador Johnson e Sol. Ele pegou os melhores lugares, tirando o Vale do Silício, mas que ainda assim as startups conseguiram prevalecer. E o ecossistema, o habitat das startups, ideal, onde deu mais resultado, são lugares onde tem pouca intervenção estatal dentro das suas atividades, um foco na excelência e também você conseguir trazer a questão da competitividade. E se você chamar esse ecossistema dentro das vantagens legais que podem ser dadas para o empreendedor, obviamente você vai conseguir chamar pessoas que têm interesse em investir em startups dentro da cidade de Ponta Grossa. Que a gente tem focos em outras cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, onde tem centrais de venture capital e de investimento anjo. Então, o que seria ótimo se a gente conseguisse trazer também daqui para frente, seria esse tipo de pessoa que quer ganhar recursos para a startup, que é só adequar o empreendedor ao seu próprio investidor, que você consegue dar maior facilidade para que ele consiga resolver os problemas da sua própria empresa. A gente está falando sobre esse crescimento, esse desenvolvimento mesmo das startups que a gente viu aí mesmo no ano passado, no ano de pandemia, agora projetando ainda novas conquistas para esse ano. Na opinião de vocês, que não só integram a comunidade, mas também atuam em startups, por que as startups têm se destacado tanto nos últimos meses e nos últimos anos? A que se deve esse crédito? Por que elas têm tido esse crescimento tão rápido? A questão do crescimento, eu acho que está ligada a duas coisas. Primeiro, o Brasil não é uma questão de oportunidade, sim de necessidade de empreender. Então, há uma crise econômica no país desde 2015 para frente, no qual as pessoas têm perdido seus empregos e um jeito de você conseguir respirar, ter uma folga mais financeira, é através do próprio empreendedorismo. E assim as pessoas vão buscando também essas respostas. Outro fator é que as startups elas estão resolvendo problemas que o poder público não conseguiu resolver. Então, você conseguir aliar uma solução de problema junto com lucratividade e competição dentro desse mercado, você tem um maior número de pessoas utilizando os produtos com um menor preço. E esse é o que chama as pessoas para o mundo das startups, a facilidade e a questão da precificação do produto final também.
Então é isso que as startups tentam alcançar com o seu escalonamento, alcançar o maior número de pessoas possíveis, da melhor maneira que isso impacte na sua imagem e marca para o futuro da empresa. A gente estava vendo algumas notícias aqui de startups se desenvolvendo, eu estava comentando mesmo sobre essas projeções. Por mais que vocês sejam prata da casa, como que vocês veem a cidade de Ponta Grossa nesse ramo de inovação? A cidade também tem acompanhado essa evolução das startups? Como que está sendo empreender aqui em Ponta Grossa? Ponta Grossa é, sem dúvida, uma das cidades com maior potencial para startups, para novos negócios do Brasil. A posição geográfica de Ponta Grossa, as oportunidades que nós temos aqui em relação a esses hubs de inovação, as universidades que nós temos aqui, tanto as públicas quanto as particulares. Então, Ponta Grossa é um ambiente fértil para startups, para novos negócios, e tende a ficar cada vez maior, a ter cada vez mais oportunidades à medida que as startups forem trazendo suas soluções, forem andando junto com a indústria, junto com o comércio e poder se estabelecer mesmo. Mas Ponta Grossa é, sem dúvida, uma cidade com um grande potencial para startups. E de que forma a gente pode educar novos empreendedores, educar mesmo a população para que a gente não tenha que começar uma entrevista explicando o que é uma startup? De que forma pode ser feita essa integração com escolas, com universidades? Quais ações que são desenvolvidas nesse meio que ajudam isso? É interessante notar que essa educação de negócios, né, ter noção da diferença da startup, de uma empresa, é algo que pode ser trabalhado em vários níveis da nossa comunidade. A gente pode iniciar isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando a gente tem oportunidades, né, consegue oferecer para aquele estudante uma oportunidade dele aprender algo que vai além da sala de aula e que vai poder impactar a comunidade ali vindo dele, né? Então, tanto nas iniciativas educacionais, dentro da escola, dentro das universidades, que hoje nós temos grandes iniciativas que promovem educação empreendedora, e também fora desses ambientes propriamente de educação, né, a gente tem várias iniciativas que nas comunidades podem, de alguma forma, clarificar isso do que é uma startup, do que é uma empresa convencional. Eu acho que é importante a gente trabalhar essa educação de negócios no ensino médio, na faculdade, para que a gente possa aproveitar ali as melhores ideias dos jovens, de quem está com a cabeça ali fervendo de ideia para colocar em prática. Então, eu considero que é uma questão muito mais cultural também, você colocar dentro da educação. Porque como a gente até conversou em off, a questão de você resolver abrir uma empresa ou a questão de você conseguir criar um plano de negócio vai muito do que você acredita desde a sua infância, sua adolescência. Então, o que foi ensinado para nós quando a gente era pequeno? Não entre em carro de estranho e também não aceite bala, doce de estranho. Hoje em dia você consegue pegar um Uber e dentro do Uber você vê um potinho de bala e você consome. E a sua mãe, que está no curso, ela aprova isso que você fez. Então é uma questão educacional de geração. As startups estão entrando mais nas vidas das pessoas. Elas estão sendo indispensáveis para o cotidiano. Então a partir do momento em que as crianças, os adolescentes conseguem enxergar isso, juntamente com uma grade curricular escolar mais voltada para o empreendedorismo, você consegue sim resolver esse problema em poucas décadas. Eu acredito muito que a questão do empreendedorismo é uma questão cultural, mais do que educacional. Tá certo. Hudson, John, muito obrigada pela presença de vocês, por virem conversar um pouquinho aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço, a gente que agradece esse espaço para poder falar um pouco mais sobre startups, um pouco mais sobre empreendedorismo. Muito obrigado, esperamos sempre voltar aqui. E com notícias boas sobre empresas da cidade. Sempre, cada vez melhores. Tá certo, muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível no portal DC+, e nas nossas redes sociais, e você também pode conferir um pouquinho mais, saber mais sobre as histórias das startups que a gente conversou aqui
amanhã no nosso jornal impresso, no Diário dos Campos, e também uma reportagem escrita no portal DC+. Até a próxima!